Só notícia boa ultimamente, ainda bem, o vídeo fica até mais leve, porque é só notícia boa. Inclusive, Flamengo está buscando a contratação de Lucas Beltrán ou não? Mas antes, galera, gostaria de pedir para você se inscrever aí no canal, dar essa moral, soltar o dedo no like, hypar o vídeo. Vamos para as informações, mas antes eu vou começar com aquela minha opinião polêmica. Porque tem gente no Flamengo que merece elogio, sim. E eu tô trazendo esse assunto aqui para o canal porque lá no Twitter e também no Instagram tá rolando esse debate. Se José Boto merece ou não elogios. Na minha concepção, merece elogio, sim. Quando ele mereceu crítica, nós não criticamos. Agora que ele merece os elogios, nós vamos elogiar. Antes de mais nada, vamos recordar aqui as contratações do Flamengo em 2025. Juninho e Danilo, na primeira janela. Depois veio Jorginho. Antes da Copa do Mundo de Clubes, ele foi um jogador extremamente importante naquela competição. Saul, Emerson Royal, Samuel Lino e o Carrascal. Enquanto a gente grava esse vídeo aqui, deve estar desembarcando, porque eu estou gravando esse vídeo 3h40 da tarde. A previsão de desembarque dele era 3h30 aqui no Rio de Janeiro. Então, são jogadores que chamam a atenção, sobretudo nessa janela do meio do ano, contratações de peso. Inclusive, o Samuel Lino chega aí com status de contratação mais cara da história do Flamengo. Vene, ele não merece elogios. Por que ele não merece elogios? Ele demorou a contratar. Concordo, ele demorou a contratar. Mas quando contratou, veio um pacotão de reforços custando quase 300 milhões de reais e jogadores aí, entre aspas, de graça. Jorginho chegou de graça, salário e luvas apenas. O Saul, que tem 30 anos apenas, um jogador que faz várias funções, também chegou de graça, só salário e luvas. O Emerson Royal, querendo ou não, 9 milhões de euros, eu não achei caro. Estamos falando de um jogador que atua numa posição, que é a lateral direita, que é uma posição que está em falta no mercado mundial, não é só no futebol brasileiro. Ele, com 26 anos, ainda tem poder de revenda futura se ele render com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, custando 22 milhões de euros, eu não acho um valor alto. O mercado do futebol está inflacionado. O único que a gente pode pôr em pauta aí se é um valor alto ou não é o Carrascal, 12 milhões de euros. A gente pode discutir isso. Eu acho que é um valor alto. Eu acho. Porém, se ele fizer uma boa temporada com o Flamengo, de 12 milhões de euros, o Flamengo consegue vender esse jogador por pelo menos 18 milhões de euros, porque é um jogador jovem ainda, de seleção colombiana. Lembrando, todas as contratações sem viagem, sem aquele carnaval todo de ir a jantar, restaurante, sendo, entre aspas, flagrado na rua em Portugal ou na Europa. A janela de contratação do Flamengo sendo feita bem antes do fim da janela, e no ano passado isso aconteceu. O Michael chegou no fim, o Alcaraz chegou no fim, o Gonzalo Plata chegou no fim da janela. O que isso muda? Muda toda a preparação do Flamengo. O jogador, ele tem um tempo de adaptação. Na boa, gente, por que não elogiar? Ele demorou a contratar, demorou. Ele ia contratar Mickey Johnson, mas se bota o Mickey Johnson nesse pacotão aí agora, ninguém não ia nem ligar para o Mickey Johnson. Sabe qual foi o problema do Mickey Johnson? O momento que ele ia vir para o Flamengo. Sabe por quê? O Gerson estava de saída, criou-se uma expectativa muito grande na contratação do Flamengo, aí vem um atacante irlandês que ninguém conhece. Óbvio que todo mundo ia ser contra. E vou além. Vendeu também o Wesley por 25 milhões de euros, podendo chegar a 30 milhões de euros, sem viajar. Sem viajar. Sem gastar dinheiro no cartão corporativo. Sem aquele carnaval todo, eu repito, aquele festival todo de Eurotrip, dando entrevista no aeroporto, fazendo brincadeirinha em rede social. Então ele merece elogios, sim, gente. Por que não elogiar, gente? Elogiar não é criticar o outro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, fica o meu elogio aqui à diretoria do Flamengo, não só a José Boto, à atual gestão, porque agiu, demorou a agir. Repito, demorou quase 50 dias, mas conseguiu contratar um jogador de um clube russo, demorou a contratar 50 dias de negociação, demorou, mas conseguiu.
Conseguiu. Em janelas recentes aí, o Flamengo tomou volta do Zenit na situação do Wendel, na situação do Claudinho. Então, assim, fica o elogio, sim. Merece elogio, sim. Tá bom? Dito isso, galera, declarações de Samuel Lino à Flamengo TV. Abre aspas. A estrutura do Flamengo é melhor do que a estrutura do Atlético de Madrid? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Ele explicou a decisão dele de vir para o Flamengo nesse momento. É o maior clube do mundo? Pois é. Isso tem incomodado muita gente. Eu já vinha tendo conversas com clubes da Europa. Eu não esperava e o Flamengo veio com força. E quando o Flamengo vem com força e boas condições, é muito difícil dizer não, porque é o maior clube do mundo. Pois é. Tive 1 ano e meio jogando na base do Flamengo e sei a responsabilidade e o peso dessa camisa, que é gigantesca. Pois é, e ele não ficou no Flamengo na ocasião porque ele não se adaptou, não é porque o Flamengo não quis aproveitá-lo. Fica aí a dica para quem está falando besteira, dizendo que o Flamengo não aproveitou um jogador e hoje está pagando 22 milhões de euros nesse jogador. Na época foi o jogador que não quis ficar no Flamengo. O Flamengo queria comprá-lo. Última declaração aqui. Também vim porque é um clube que está lutando por títulos. E o meu sonho é ganhar títulos com a camisa do Flamengo. Samuel Lino, se você acha que vai conquistar a nação rubro-negra desse jeito, você está no caminho correto. Continue assim, meu amigo. E jogando bola, e eu tenho certeza que o Samuel Lino chega para ser titular. Falei hoje no SBT Esporte Rio o seguinte, ele chega para fazer uma função em uma posição que, embora tenha jogadores, mas o Felipe Luiz entende que precisava de reforços. O Michael não consegue fazer isso, o Cebolinha não vem conseguindo fazer isso, o Bruno Henrique, a gente sabe, com o passar do tempo, ele perdeu a força física que ele tinha, está jogando muito mais centroavante que propriamente de ponta esquerda. O Samuel Lino, além de jogar muita bola, ele também tem o famoso jogo sem a bola, que é extremamente importante, a parte tática, fazer recomposição defensiva, eventualmente ele pode fazer a lateral também. Então, para mim, chega para ser titular absoluto no time do Flamengo na ponta esquerda. Para finalizarmos o nosso vídeo, o assunto principal desse vídeo, Lucas Beltrán. Muito tem sido dito aí nos últimos dias, e só para dar os devidos créditos, quem trouxe primeiro essa informação há cerca de uma semana foi a Raíssa Simplício aqui no Brasil, junto com... esqueci o nome do jornalista lá de fora, eles apuraram juntos, mas fica aqui os créditos, tá? Então, desde então, toda hora alguém está falando do Lucas Beltrán, mas fica aí o crédito a eles, um jogador atacante argentino de 24 anos, atualmente na Fiorentina da Itália. Ele começou na base do River Plate, passou pelo Colo da Argentina também, aí voltou para o River Plate e desde 2023 está na Fiorentina. O que eu sei sobre esse jogador, tá? Entre o Flamengo, e quando eu falo o que eu sei, não quer dizer que eu sou o dono da verdade, que essa é a verdade. Eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Nem sempre eu vou acertar, obviamente, mas eu não posso ficar simplesmente copiando notícia dos outros. O que os outros falam, eu vou ficar aqui replicando. Não, eu vou correr atrás da informação e vou trazer aquilo que eu tenho de informação. Sim, o Flamengo consultou a situação desse jogador há alguns dias, porque você já sabe que o Flamengo está atrás de um centroavante. Tentou o Tati Castellanos, jogador que está na Lazio, também sondou a situação desse Lucas Beltrán. Mas, até onde me falaram, não passou disso. Entendo que tem gente aí na imprensa, inclusive aqui na imprensa brasileira, dizendo que o Flamengo tenta convencer esse jogador. Até onde eu sei, não tem nem negociação e o jogador nem quer jogar no futebol sul-americano e vai ficar na Europa. Essa é a decisão tomada. Se vai ficar na Fiorentina ou não, ele não sabe, mas ele quer jogar na Europa, ele quer continuar na Europa porque ele entende que é melhor para ele, para a vida dele nesse momento. Então, o que eu sei, através de Flamengo, conversando com pessoas ligadas ao jogador, é exatamente isso. Não tem negociação. Para tirar o jogador hoje seria um alto custo também, não seria barato, bota aí pelo menos 15 milhões de euros, e o jogador quer permanecer na Europa. Então, para aqueles que estavam animados com a possível chegada de Lucas Beltrán, pelo que eu tenho de informação, ele não vem para o Flamengo nesse momento. E assim, se for para investir alto no atacante, eu ainda prefiro o Tati Castellanos, que está na Lazio. Não sei qual é a opinião de vocês, mas podem opinar à vontade, podem comentar à vontade. Tamo junto, galera. Até o próximo vídeo. Beijo, forte abraço. Fui!